Era para ser uma paradinha louco Abreu, mas esse telefone nosso aqui, esse celularzinho aqui, não tem cartão de memória. Eu nem sei que diabo que é esse cartão de memória, mano. Ele tem que ter Alzheimer, não é possível. Cabe um vídeo e pouco. Aí eu sou obrigado a apagar, tava acendendo a luzinha lá, no maior perigo, numa situação. Então a gente vai continuar com outro vídeo aí, a parte 2 da indústria americana, tá ok? Então vamos lá, fião. Porque a indústria concentrou-se no Manufacturing Belt norte-americano. Então vamos aí para ela, para dar essa parada. Primeira situação, velho. Vamos pegar o seguinte aqui. A colonização, não é? As chamadas 13 colônias americanas aqui, colônias de povoamento que foram nesta parte aqui americana aqui mais ou menos. Então isso lógico vai trazer a indústria concentrada ali. Não é só isso. Segunda situação que você pode fazer é a seguinte: o carvão, principalmente nos montes Apalaches ou montes Aleganes. Nesta área aqui, os montes Apalaches ou Aleganes, grandes reservas de carvão. Terceira situação que leva, não é, a indústria a concentrar-se nos grandes lagos do Nordeste, que é o Manufacturing Belt, é o ferro que você vai encontrar principalmente na região dos grandes lagos, no Lago Superior. Os 5 grandes lagos, Lago Superior, onde você encontra então nessa região aqui jazidas de ferro. Quarta situação que nós temos aqui, logicamente, que levou a indústria a concentrar-se no Manufacturing Belt, foi o Rio São Lourenço. Professor, mas o que tem a ver o São Lourenço? O São Lourenço é um rio do Canadá, correto? Mas ele é a entrada ou saída, depende, para os grandes lagos. Uma das regiões mais industriais dos Estados Unidos. O quinto fator que leva a esta situação é justamente a situação da Baía de Hudson. E aí a Baía de Hudson, Rio Hudson, que deságua e ali a conformação ideal para se construir um porto, o Porto de Nova York. Você vê muito isso nos filmes da Marvel e da DC Comics, tá? No sexto também, a vinda de imigrantes. Os imigrantes que vieram, você sabe que os americanos, né, os Estados Unidos é o país que mais recebeu imigrantes no mundo, apesar das políticas hoje de Donald Trump, não é? Mas os americanos sempre foram um país aberto aos imigrantes. Aí não vou entrar depois a gente vai entrar talvez no histórico americano, mas não agora. O sétimo item que você pode fazer são as ferrovias né? As ferrovias que nós podemos falar de integração dos Estados Unidos, tá? Elas ligam de um litoral ao outro, não é? Elas ligam de um litoral ao outro. Só para você ter noção, enquanto o Brasil não chega a 30 mil quilômetros de ferrovias com o tamanho que nós temos continental, os Estados Unidos chegam quase a 300 mil quilômetros, 10 vezes mais. Se você pegar o mapa ferroviário americano, ele é um grande emaranhado com a integração de várias ferrovias. Então isso faz com que você tenha levado aqui. Entretanto, às vezes no vestibular você vê umas setas aqui, ó. A seta que vem aqui para 1940 e esta seta aqui, que é uma seta maior, que vem para 1980. Essas duas setas aqui, se cai no vestibular para vocês, elas têm o porquê delas. 1940, a indústria então foi principalmente para a costa oeste, toda esta costa aqui. Por quê? Era a época da Segunda Guerra Mundial. Então, meu amigo, as indústrias vêm com grande força para cá, para, de certa forma, né, o controle econômico, de certa forma, da bacia do Pacífico. Então, além da indústria bélica, nós também, né, a indústria aeronáutica, que também vai fazer aviões, né, voltados também para o combate. Então, aí vai também ter o controle, posteriormente, da bacia do Pacífico. Então, a década de 40 é a década que essas indústrias partem em profusão para a costa oeste. E na década de 80, ela parte para o México, já falamos isso, e uma das causas que faz com que você tenha essa partida é a guerra comercial, já falamos isso em outros vídeos, a guerra comercial Estados Unidos versus Japão. O Japão então começava a derrotar os Estados Unidos naquele ponto que ele achava que ele era invulnerável.
igual o super-homem, não tinha só kryptonita. Então o Japão foi a kryptonita dos Estados Unidos. O sistema de produção toyotista muito mais eficiente do que o fordismo norte-americano. E essas indústrias então vão para o México, né? E no México, nós já falamos para vocês, elas têm isenções fiscais muito fortes. Encontra no México também uma mão de obra com certa qualificação e relativamente barata. Só para você ter noção, um indivíduo que trabalhava em montadoras do México ganhava 8 vezes menos do que o indivíduo que trabalhava nos Estados Unidos. Então isso significa o quê? Maiores lucros, né? E aí essas indústrias, elas também tinham abundância em energia do México. Também um mercado consumidor forte. E aí elas foram chamadas de indústrias maquiladoras. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com cosmético. Maquiladoras são montadoras. O México transformou-se quase numa zona franca de Manaus, não é? No hemisfério norte. Quase não, até mais. E aí os Estados Unidos, então, eles têm todo esse processo industrial e dominam a indústria mundial. Cremos que nós temos uma palhinha para vocês. Com isso dá para fazer realmente as provas aí. Hoje os americanos ainda também sofrem concorrência da Europa, União Europeia, Japão, a China, se bem que a China ainda está bem abaixo em termos de qualidade desses outros três que eu citei. Essa é uma grande realidade, apesar de ela dominar o mercado de comércio internacional, acima até dos Estados Unidos. E fiquem atentos com essas questões clássicas de vestibular que o pessoal pede para vocês. Cola conosco, eu prometo que um dia eu comprarei um cartão de memória quando acabar com essa situação do dólar alto, que é engraçado, quando o dólar sobe, tudo sobe. Quando o dólar desce, nada desce. Eu queria que alguém me explicasse. O combustível, o petróleo foi lá em cima, o combustível subiu aqui no Brasil. O petróleo desceu, nós não tivemos a mesma descida. Desculpa, administrar Petrobras assim, até eu, que não sei administrar sequer, né, o dinheiro da minha carteira. Tamo junto, já Elvis, dá licença, e agora paradinha Louco Abreu para dar aquela parada final.